Saúdo o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, que encontra-se no livro de Mateus Evangelho, de Mateus, o Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo e ativem a opção de todas do sininho. Mateus capítulo 2, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Aleluia. Esses magos do Oriente saíram, aleluia, com a missão de encontrar o Salvador, de encontrar o nosso Senhor Jesus ainda criança, para adorá-lo. E hoje é uma missão que nós temos também, aleluia, de irmos até ao Senhor para adorá-lo, de buscar ao Senhor, por mais que talvez Ele esteja no nosso entender longe, porque aqueles magos vieram de uma terra longínqua para adorar o Rei dos Judeus, o Rei da eternidade, o Rei do mundo. Eles foram até ali para adorar, mas muita gente vai dizer que eram 3 magos. A Bíblia não fala exatamente quantos eram, mas pelo versículo 11 a gente vai entender que eram 3, porque vai dizer no finalzinho do versículo, eu vou ler o versículo completo: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram,
e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. Então a gente entende que um ofertou dádivas, outro ouro e o outro ofertou incenso e mirra, dando um total de 3 pessoas. Mas a Bíblia não deixa a quantidade exata, pelo menos nessa passagem, de quantos eram aqueles magos que estavam atrás do Senhor para adorá-lo. Mas dá para entender que eram 3, até em representação, né, da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Mas eles saíram com essa missão de encontrar o menino e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqui Jesus tinha provavelmente uns 2 anos, que foi o tempo que Herodes perguntou, e eles responderam que já havia 2 anos que estavam seguindo aquela estrela. Porque Herodes, e como sabemos que era 2 anos? Porque Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque Jesus tinha mais ou menos 2 anos de idade. Ele não sabia ao certo, mas era mais ou menos essa idade. Porque se fosse menos 1 ano, meses, ele ia mandar matar as crianças de 1 ano para baixo, de 6 meses para baixo. Mas ele quis matar todos de 2 anos para baixo, porque ele não sabia ao certo a idade de Jesus. Mas os magos falaram, mais ou menos uns 2 anos a gente está seguindo a estrela. Aqui não fala no texto, mas nós entendemos que foi esse tempo, quando Herodes inquiriu, perguntou a eles, que eles responderam, porque aqui não fala o tempo que eles responderam. Mas pela ação de Herodes de mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, nós entendemos que eles falaram que já havia 2 anos que estavam seguindo aquela estrela que os guiaram até ao Senhor. Perguntaram a Herodes, e Herodes se perturbou, tanto ele como toda Jerusalém ficou perturbada. Como assim um novo rei dos judeus? Na mente de Herodes, eu sou rei, como assim um novo rei? E ainda não é da minha descendência, porque naquela época só podia ser rei se fosse da descendência, se fosse filho, se fosse neto, se fosse alguma coisa do rei, parente, para poder herdar o trono. Mas Jesus, ele veio para quebrar os protocolos, para quebrar as hierarquias, para quebrar os costumes humanos. E ele veio, e ele é até hoje o rei, tanto dos judeus como de todo mundo. Ele é o rei do mundo inteiro, é o rei do universo, é o rei da glória. E ficaram perturbados ao saber que tinha nascido um menino que iria ser rei de Israel, que iria ser rei dos judeus. Só que o reinado que Jesus exerceu aqui na terra não foi um reinado físico, mas um reinado espiritual. Tanto que os demônios se sujeitavam a ele. Todos paravam para ouvir a palavra de Deus que saía da boca dele. Então foi um reinado espiritual, tanto que Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, porque o reino dele é espiritual. E quem reina espiritual reina em todos os reinos. Mas quem está reinando nesse físico, por enquanto, é o inimigo. Mas Jesus reina no espiritual, então ele também reina nesse físico, porque todo poder foi dado a ele. A chave do inferno, a chave da morte. Satanás, na verdade, ele não reina nem no próprio inferno, porque nem a chave de lá ele não tem. Quem reina, quem manda em tudo no inferno, em tudo, é Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é que reina e que manda em tudo. Herodes arma uma cilada, vai. Mas quando achar o menino, vocês perguntem por ele, quando achar ele, me digam que eu quero ir adorar ele também. Mas ninguém trama contra Deus, ninguém arma cilada
contra o Filho de Deus, ninguém para dar certo, né? Se armar até contra um servo de Deus não dá certo, porque Deus avisa. A Bíblia diz que quando o exército inimigo, se eu não me engano, o exército dos filisteus, se eu não me engano, mas era um exército inimigo que se reunia contra Israel, armava cilada, e Deus ia e revelava ao profeta Eliseu onde eles tinham armado a cilada, e eles mudavam o caminho e iam por outro lugar, até que o rei se irou e disse: há um traidor em nosso meio, toda vez que a gente arma a cilada, Israel escapa. Aí se levantou um no meio deles e disse: não, meu senhor, não há um traidor, é porque eles têm um profeta, e a esse profeta Deus revela tudo, até o que o rei conversa nas suas câmaras escondido, o Deus deles revela para o profeta Eliseu. E foram tentar matar o profeta, né? E o profeta fez eles ficar cego. O profeta pediu a Deus e Deus fez eles ficar cego. Deus que fez os inimigos ficar cego. Então, Deus ele revela quando o inimigo arma contra cada um de nós. Eles foram, acharam o Senhor, adoraram ao Senhor, bendisseram ao Senhor, ficaram alegres, regozijantes, contentes, muitos felizes quando viram a estrela. Eles já se alegraram muito, como diz no versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Imagine o tamanho da alegria que foi quando eles encontraram com o Senhor Jesus. Foi muito grande a alegria. Se com a estrela eles já estavam alegres e cheios de júbilo, imagine quando encontraram o Senhor, a alegria foi 10 vezes mais. Aleluia. Eles foram, adoraram o Senhor, e quando iam voltar, antes de voltar, Deus revelou em sonho, assim como Deus revelou para José também, que era para tirar Jesus dali, porque Herodes planejava matá-lo. Então Deus avisou a eles em sonhos e eles voltaram por outro caminho, mas não voltaram pelo palácio de Herodes, não voltaram por onde Herodes estava. E que bom que eles obedeceram e foram fiéis ao Senhor, porque teve o profeta de Judá, o profeta novo. O Senhor falou para ele não voltar pelo mesmo caminho. Ele obedeceu até um certo tempo, depois desobedeceu e foi morto e comido por um leão, despedaçado pelo leão, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Então quando a gente obedece, Deus nos guarda, nos livra. Agora quando a gente é desobediente, estamos sujeitos a ser devorado pelo mal, a ser destruído pelo mal. Jonas desobedeceu, mas no meio do caminho, já no final do caminho, quando estava entre a vida e a morte, Jonas se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. Então que a gente venha adorar o Senhor como esses magos adoraram, e procurar o Senhor para poder adorar, e procurar Ele até a gente encontrar. Que eles procuraram, até quando acharam ao Senhor para adorar. Jesus diz que aquele que procura Ele, que busca Ele, quando busca Ele de todo o coração, o achará. Aquele que procura acha, o que bate a porta se abre, e o que clama o Senhor responde. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que a gente venha ser obediente à voz do Senhor também, para a gente não ser nunca tocado pelo mal. Guarda essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.